modificação importante é que, com o esvaziamento prático da aliança, ou seja, com o esvaziamento do valor estratégico da aliança britânica, decorrente do próprio declínio da Grã-Bretanha, assiste-se como terceira característica a uma integração contrariada do regime português no mundo bipolar. Como sabem, a Segunda Guerra Mundial termina com a emergência de duas grandes potências tutelares da nova ordem internacional. São as grandes potências vitoriosas, verdadeiramente vitoriosas da guerra. Por um lado, os Estados Unidos da América, por outro lado, a União Soviética, que criam as suas próprias zonas de influência, ou seja, bipolarizam as relações internacionais, e Portugal vê-se forçado, contrariadamente por parte de Salazar. O Salazar demora muito tempo a perceber a importância da integração do regime neste mundo bipolar. Portugal vê-se forçado a integrar a esfera de influência americana, com resistências e com desconfianças. Resistências e desconfianças de ordem ideológica por um lado, de ordem estratégica por outro. De ordem ideológica porque o salazarismo desconfiava, sobretudo o salazarismo, o setor mais conservador do regime, do qual o Salazar era ele próprio o representante, via, como ele dirá num célebre discurso de 1937 aos portugueses imigrados no Brasil, que ele recebe o discurso para eles, ele desconfiava desse mundo onde ele via o paganismo do mecânico, do colossal, do imenso, que não era bafejado pela asa do espírito. Estou a citar. E, portanto, esse mundo que regressava cientificamente à selva. E, portanto, esse mundo dominado pelo paganismo da máquina, pelo paganismo dos arranha-céus, do colossal, do imenso, mas que perdia espiritualidade, ele desconfiava civilizacionalmente desse mundo, culturalmente, no sentido mais profundo do termo, se desconfiava desse mundo. Ele, um ideólogo da ruralidade e das virtudes da ruralidade, desconfiava desse mundo. E desconfiava do que é que ele podia trazer, do que é que a sua influência nefasta podia trazer para a subversão das virtudes tradicionais do povo português. 2, desconfiava, mais grave, estrategicamente dos apetites do Império Americano sobretudo sobre os velhos impérios africanos das potências ocidentais. E é claro que, nesse aspecto, era exatamente isso que se passava. Ou seja, desde a Carta do Atlântico, que o Roosevelt assina com o Churchill em 1940, durante a guerra, está claro para os americanos que o princípio da autodeterminação e da independência não se aplica só aos países ocupados pela Alemanha, mas vai-se ocupar a todos os países que não são soberanos. Ou seja, é um princípio que os americanos é uma espécie de ariete, os americanos querem entrar na esfera de influência colonial, nos impérios coloniais das velhas potências do Ocidente, velhas potências europeias coloniais do Ocidente. E, portanto, os americanos naturalmente querem chamar a si a sua esfera de influência, a sua influência, abrir os mercados, ter acesso às matérias-primas, naturalmente entrar, deixar de considerar isso como território de caça privado das potências coloniais da Europa. E nesse sentido, vão inicialmente ter uma posição de simpatia com esses movimentos, com os movimentos de libertação nacional,
ainda que os americanos tenham uma posição complexa em relação a esse assunto. Talvez tenhamos a oportunidade depois de discutir isso, para agora não nos fugirmos muito, porque quando, no quadro da Guerra Fria, os partidos comunistas, sobretudo no Oriente, assumem uma posição fortemente liderante em muitos desses movimentos, a posição dos Estados Unidos inverte-se para depois, no quadro já da crise do Canal de Suez, tornar, com o fim da administração Eisenhower e o princípio da administração Kennedy, a administração americana volta a mudar de política no sentido de passar a apoiar também esses movimentos de libertação nacional, sob a sua influência, claro. Mas isto serve para dizer que há uma desconfiança civilizacional, ideológica e uma desconfiança estratégica. Aliás, reparem, o Salazar vai, nessa altura, formular em discursos que faz, nessa altura, na segunda metade dos anos 40, alguns discursos em que ele claramente diz que nós temos que pertencer ao Ocidente, não diz nestes termos, mas a ideia é esta, muito claramente. O mundo ocidental não tem outro remédio senão ser liderado pelos Estados Unidos face à ameaça da União Soviética. Nesse sentido, ele partilha exatamente o ponto de vista dos falcões da Guerra Fria. E, portanto, há uma ameaça russa, uma ameaça vermelha, uma ameaça soviética, e o mundo ocidental tem que aceitar a liderança dos Estados Unidos para fazer face a essa ameaça. Mas isso não nos deve fazer esquecer que a Europa tem que ter um papel próprio que evite ser ensanduichada e de alguma forma anulada entre as duas grandes potências. E qual é a forma da Europa regressar à sua velha identidade hegemónica do ponto de vista mundial? Manter-se como uma Europa dos impérios. Ou seja, a Europa só pode ter poder para resistir à sanduíche da Guerra Fria se ela tiver a coragem de não descolonizar e de se manter uma Europa dos impérios. A Europa com a grande retaguarda africana ou oriental, quando ainda havia colónias no Oriente, que acabaram mais depressa que as outras. Portanto, a Europa tinha que ter a coragem de se manter como Europa colonial e a este paradigma o Salazar se vai manter longamente fiel. Não há outra saída para que a velha Europa continue a ter um papel mundial determinante, senão se ela tiver a coragem de resistir aos ventos da época, aos novos ventos da época, e mantiver e tiver a coragem de defender os seus impérios. Defender os seus impérios para serem eles a retaguarda de um bastião europeu que resista a esta crise. No entanto, tinha que se aceitar, ele reconhecia isso, tinha que se aceitar por virtude da ameaça soviética, ou que se entendia como tal, tinha que se aceitar uma certa hegemonia americana, tinha que se aceitar participar na bipolarização, aceitando a hegemonia americana. De alguma maneira, entrar no mundo bipolar, ou seja, 1949, entrar na NATO. O Pacto do Atlântico que funda a NATO, uma organização militar destinada à resposta militar a uma eventual agressão do outro lado. Mas devo dizer-vos que Portugal o governo português emitiu extensas reservas às considerações do preâmbulo do Pacto do Atlântico, porque o preâmbulo do Pacto do Atlântico exigia uma certa fidelidade às fórmulas da democracia parlamentar. Era uma exigência tão preambular que Portugal entrou e foi convidado para entrar. Mas, de qualquer maneira, o Salazar não deixa de fazer explícitas reservas a essas considerações. O Salazar desconfia da NATO, quer dizer, o Salazar é um homem que percebeu sempre mal o pós-guerra. Ele é um homem que se formou no período de entre as guerras, e é um homem que vê o mundo pós-guerra, e, portanto, a sua inteligência é sempre uma espécie de tentativa de regressar ao mundo antes da guerra. E este mundo
esta coisa da NATO, mesmo esta coisa da NATO, como organização de democracias contra o comunismo e não sei o quê, isto ele, quer dizer, tinha medo que aquilo, porque reparem, o pensamento permanente do Salazar é tudo isto, vocês vão ver já mais adiante noutros aspectos, é durar, saber durar, durabilidade do regime. E ele entendia que a participação no regime, numa organização internacional, punha como condição as democracias, mesmo que isso não fosse para levar muito a sério, até porque Portugal é convidado para participar da NATO, não se vai lá inscrever, é convidado por causa dos Açores, claro. Na estratégia internacional da NATO, dispor daquele porta-aviões ali no meio do Atlântico Norte era absolutamente essencial para os americanos, ainda é hoje, quanto mais naquela altura, onde eles tinham lá que aterrar necessariamente para chegar ao lado de cá. E, portanto, Portugal é convidado e tenta fazer uma certa barganha no convite, apesar de ser óbvio que não pode fugir ele. Aliás, passa-se uma coisa muito semelhante à NATO, quer dizer, há dois instrumentos que selam esta pertença ao mundo bipolar sob a hegemonia americana, uma é a NATO, que já falei muito brevemente, outra é o Plano Marshall, do ponto de vista da economia. A NATO do ponto de vista, digamos assim, político-militar, o Plano Marshall do ponto de vista económico. Mas do ponto de vista económico também é político. O Plano Marshall é um modelo de economia que coloca as economias europeias numa forte dependência estrutural dos Estados Unidos, mas que arrancam com as economias europeias, é uma espécie de injeção de dólares nas economias europeias para acabar com a miséria, acabar com a fome, fomentar o desenvolvimento, para que o comunismo não tivesse terreno para a subversão do Ocidente. E, portanto, o Plano Marshall é digamos assim, uma espécie de plano económico preventivo da comunização eventual da Europa e, portanto, faz parte da mesma resposta da NATO. Mas o Salazar começa por dizer que não, em 47. Com base nos parceiros do Sr. Ministro das Finanças, do Lumbrales, não precisamos. Temos boas reservas de ouro e divisas, saímos bastante bem fornecidos da guerra. Portugal, o Estado e uma parte da oligarquia ganham muito dinheiro com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um grande negócio para o Estado e para certos setores da classe dominante e, portanto, não precisamos. O pânico do Salazar era que uma injeção de dólares na economia portuguesa viesse subverter aquilo que ele considerava serem os equilíbrios tradicionais da economia portuguesa, uma indústria suficiente que fosse compatível com uma agricultura que funcionasse como a matriz essencial da sobrevivência económica do país, e, portanto, uma industrialização acelerada causava pânico aos setores ruralistas e ultramontanos do regime, que viam nessa injeção de dólares um caminho aberto, e viam bem, um caminho aberto para a modernização acelerada e para a subversão, a prazo, para a subversão política do próprio regime. E, portanto, ele começa por não aceitar, vai aceitar depois, no ano seguinte. Porquê? Porque, exatamente para desarmar a agitação social e política do pós-guerra, um ministro, Daniel Barbosa, um homem do Marçal Caetano, que vai para Ministro da Economia, ao qual se porá o cognome bem ilustrativo do Daniel das Farturas. É um homem que utiliza grande parte das reservas de ouro e divisas a importar maciçamente carne, manteiga, batatas, coisas que estavam assambarcadas nos circuitos paralelos em Portugal, e com essa importação maciça de géneros, rebenta com o mercado negro, baixa os preços e normaliza, ou seja, desarma a agitação social que ameaçava entrar pelo pós-guerra. Ou seja, rebenta as divisas, mas salva o regime de uma onda muito perigosa de agitação social no pós-guerra. Daí o Daniel das Farturas. O Salazar, aliás, fez uma coisa típica que ele fazia com estes ministros, é que esta política era uma política que contrariava o essencial da ortodoxia salazarista, que era manter as contas equilibradas, etc. Vocês sabem o que é, porque é exatamente o que se faz agora com o orçamento. Não há grandes diferenças.
só políticas, mas do ponto de vista da lógica financeira, a gestão é muito semelhante. E, portanto, pegar nas reservas de ouro e divisas e grande parte delas aplicá-las a importar comida, géneros, bens de primeira necessidade, para rebentar com o mercado negro, baixar os preços, desarmar a exclusão social, o Salazar deixou-o fazer e isso permitiu o contra-ataque do regime do pós-guerra. O António Reis abordará convosco esta tarde. Mas isto teve muita crítica dentro do regime, muita crítica. Estamos a desbaratar o dinheiro, o património, os mais conservadores do regime. Exatamente, quer dizer, e os mais ortodoxos financeiramente, quer dizer, havia gente no regime que entendia, para a agitação social havia uma solução muito mais económica, era naturalmente mandar-lhes a polícia para cima. Portanto, isso era o que se tinha sido feito, não se percebia porque é que de repente agora essa solução deixava de ser operacional. E, portanto, esta política foi uma política naturalmente eficaz em profundidade, porque, enfim, criou uma situação, alterou a situação social, sobretudo nos grandes centros urbanos, salvou o regime, como dirá o Daniel Barbosa, quando o Salazar, de alguma maneira, o despede em 1948. O Salazar chega ao fim e correu com ele. Correu com ele, quer dizer, permitiu que um homem do regime, o engenheiro Araújo Correia, o deputado, o chefe, o homem da Caixa Geral de Depósitos, que providenciava o financiamento às entidades económicas, o Araújo Correia, um homem muito próximo dele, permitiu que publicamente o viesse criticar, e vocês percebem que ninguém em Portugal, na altura, ousava criticar um ministro, se não tivesse ordem do Salazar para isso. Ele permite que essas críticas venham ao público, permite que ele as faça, permite que ele venha ao público. O Daniel Barbosa, naturalmente, que era um homem excitado, de natureza, mas que era um industrialista, era um homem dessa facção mais modernizadora do regime, diz ao Salazar, ou Vossa Excelência, ou escolhe entre ele ou eu, e naturalmente o Salazar escolheu. E mandou o outro condono. E, portanto, o que significa que esta política que eu acabo de resumir, originando uma crise financeira complicada, porque as reservas de repente ficaram completamente nas lonas, vai obrigar o regime a vencer as suas resistências iniciais quanto à adesão ao Plano Marshall. Ou seja, os fundos Marshall passam a ser muito necessários e em 1948 o regime aceita, com um ano e tal de tardança, mas aceita as verbas Marshall, que vão ser verbas muito importantes para o lançamento de algumas das indústrias de base que vão seguir-se e, sobretudo, para a construção de várias importantes infraestruturas coloniais, com a viragem da política colonial para o investimento em África. Também já abordaremos isso, ou seja, aeroportos, estradas, portos nas colónias, em grande parte são pagos com verbas Marshall, bem como algumas indústrias básicas, por exemplo, a indústria dos azotados, o amoníaco, os adubos azotados, etc., tem importantes comparticipações de verbas Marshall. Além da formação do pessoal, de formação de quadros, etc. Bom, portanto, de qualquer maneira, queria dizer-vos que Portugal entra neste mundo bipolar, nato, Plano Marshall, mas sem ter muita consciência da vantagem que isto lhe dava. Quer dizer, eles entram desconfiados, sem perceberem até que a entrada de Portugal na NATO dava uma enorme vantagem política interna ao próprio regime. Porque era uma forma de legitimar o regime interno e externamente. Era uma forma do regime ser recebido no clube das potências ocidentais respeitáveis, coisa que o Franco não foi. E, portanto, era uma vantagem que o regime tinha, era um parceiro respeitável. Pelo contrário, o Foster Dulles, o célebre secretário de Estado norte-americano da Guerra Fria, consideraram que os portugueses eram um povo cheio de sorte, porque tinham um ditador catedrático de Coimbra, um homem que até vinha da universidade, um ditador benévolo, ilustrado, porque, obviamente, Portugal não era um povo preparado para a democracia era uma coisa que, como diziam os ingleses nos anos 30, a democracia era um regime que devia ser cultivado pelos povos que tinham Oxford, Cambridge, e cujos políticos andavam nos clubes
frequentava este estudo. Portanto, o povo português era um povo, como eles diziam, estou a citar os diplomatas ingleses dos anos 30, tinham relatórios em que diziam que Portugal era um povo cujo sangue era envenenado pelo cruzamento dos judeus com os árabes, a pior mistura que era possível imaginar. E que, portanto, era um povo, estou-me a lembrar de um relatório espantoso de racismo, no verdadeiro sentido do termo, em que eles diziam que os portugueses eram um povo, por virtude deste cruzamento maléfico, e que fazia deles um povo indolente e coisa, que era um povo que tinha uns hábitos estranhos, porque fazia as mais vis necessidades em público. E era um povo que, sendo um povo com estas características, no entanto, estranhamente, tinha uma curiosa indulgência para os animais, que eu, diplomata que escrevi isto, achava que era uma característica unicamente própria dos povos civilizados do norte da Europa. E, portanto, há aqui esta ideia de que é um povo atrasado, semi-árabe, semi-judeu. Atenção que estas considerações desaparecem como cálculo no pós-guerra, mas continuava a ser um povo pouco preparado para a democracia, que tinha que ter um pulso forte, e que até tinha um ditador muito aceitável, que era o Dr. Salazar. Ou seja, este é o ponto de vista comum na diplomacia anglo-americana do pós-guerra, o que faz com que Portugal seja uma ditadura aceitável, seja uma ditadura reconhecida, aceitável do pós-guerra, e é esse período, aliás, o período que vai de 46, 47, desde a entrada da NATO, 49, acabam as desconfianças com o Portugal neutral e próximo, por vezes próximo das potências do eixo da guerra. Essas desconfianças acabam porque a ditadura fica legitimada internacionalmente para pertencer à NATO, e isso, aliás, dá-lhe uma grande força interna. Uma grande força do ponto de vista interno. Porquê? Porque a oposição tinha feito do ataque ao regime, a bandeira do ataque ao regime na oposição no pós-guerra, era ser um regime alinhado com as potências do eixo. Ser uma potência fascista semelhante às outras que tinham sido derrotadas na guerra e que não tinha razão para sobreviver. Quando os aliados metem Portugal na NATO, vem desarmar totalmente o argumentário da oposição, pelo contrário, dizer que Portugal, a ditadura portuguesa, era uma ditadura que devia alinhar com o clube das potências ocidentais na NATO. Isto, portanto, dá uma força, além de vantagens económicas, além de vantagens no equipamento militar, além de várias vantagens que a NATO lhe dá do ponto de vista da lógica da própria ditadura. A NATO e o Plano Marshall são, portanto, dois fatores de integração neste mundo ocidental, mas integração remitente. O ditador e a ditadura e os seus ideólogos principais não têm uma clara noção dessas vantagens, quer dizer, e não reagem muito entusiasticamente a ela, aderem com alguma relutância.